Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Storycorum, o nosso canal de história. Vamos trabalhar agora com o conteúdo do sexto ano, a primeira habilidade que é com relação ao tempo, certo? Vamos aprender um pouco sobre como funciona o tempo, ok? Linha do tempo. Os historiadores ainda usam uma outra forma de medir o tempo, a chamada linha do tempo. A linha do tempo é a representação de uma linha que indica a passagem do tempo. Então é como se o tempo fosse colocado num desenho em forma de linha. Por isso que é linha do tempo. Dentro dessa linha são apontados acontecimentos importantes. Podem ser coisas que mudaram ou coisas que permaneceram. Se são coisas que mudaram, são chamadas de mudanças. Se são coisas que ficaram iguais, permaneceram iguais, a gente chama de permanências. Então, na linha do tempo, a gente coloca as mudanças e as permanências, ou seja, o que mudou e o que ficou como estava. Bom, essa é uma linha do tempo que mostra a história do Brasil. Então, ela vai mostrar ali desde a época que os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, e vai até os dias de hoje, certo? E ela mostra várias coisas além do tempo ali. Ela mostra o período chamado de pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, mostra o período colonial, que foi de 1530 a 1822, mostra o período imperial, de 1822 a 1889, e o período republicano, que é de 1889 até 2020. Certo? Essa imagem é um pouquinho mais antiga. Mas vejam que existem vários pontos na linha do tempo que mostram vários acontecimentos. Então, os pontos que estão coloridos ali, as barras coloridas, elas são as permanências. É o período de tempo que o Brasil ficou com aquele mesmo acontecimento. Então, de 1530 a 1822, o Brasil era o Brasil colonial. Era o Brasil que o Brasil era comandado por Portugal. O Brasil, por exemplo, de 1822 a 1889, era o Brasil imperial. Foi o período que o Brasil ficou independente e o Brasil teve reis, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Então, esse período aí é um período de permanência, certo? Só que aconteceram algumas coisas nesse período, algumas mudanças. Por exemplo, no período imperial, tá lá, ó, a abdicação de Dom Pedro I. Foi quando, em 1831, o Dom Pedro I, ele sai do trono e deixa para o filho dele, o Dom Pedro II, assumir o governo. Então, isso é uma grande mudança. Era um rei, passa a ser outro rei. Então, foi marcado ali também. Então, a linha do tempo, ela mostra as mudanças e permanências. Coisas que mudam, se transformam, fatos que acontecem que mudam as coisas, ou fatos que acontecem que permanecem por muito tempo. Trouxe para vocês também uma outra linha do tempo. Essa linha do tempo mostra o período da história da China, do Japão e da Coreia, na mesma época. E ali, cada barrinha daquela colorida, ela representa a época em que uma família ficou no governo ou do Japão, ou da China ou da Coreia. Então, em alguns momentos, as barrinhas têm o mesmo período, mas são famílias que ficaram no governo. Então, é uma linha do tempo da história política desses países. Então, vejam que existem várias linhas do tempo de vários povos diferentes, de acordo com o que cada um faz. Essa aqui é a linha do tempo da história do mundo. Ela mostra como a história ela acontece dividida em períodos, né? Tem a pré-história, a antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea. É o que mais ou menos a gente aprende aqui na escola durante o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano. À medida que a gente vai aprender alguns conteúdos, nós vamos entendendo nesse período, certo? A gente começa pela pré-história e vai até a idade contemporânea. Então são permanências que acontecem e entre uma permanência e outra permanência nós temos alguns acontecimentos e isso são as mudanças. Então essa é a linha do tempo que nós vamos trabalhar. É importante também falar que essa linha do tempo que eu mostrei para vocês agora, ela tem alguns problemas. Então vamos lá. A divisão da história em idade antiga, média, moderna e contemporânea é marcada por muitos questionamentos. Ela foi construída por historiadores europeus e, portanto, apresenta uma visão eurocêntrica, a Europa como um continente mais importante.
Então, essa linha do tempo, ela vai mostrar apenas coisas que aconteceram na Europa, situações e fatos e permanências que foram na Europa. Ela não leva em consideração coisas que aconteceram em outros países no mundo, como o Brasil, por exemplo. Então, essa é uma linha do tempo que ela apresenta alguns questionamentos. A gente pode trabalhar com ela, sim, mas tem que entender que ela, mesmo assim, mostra uma versão de toda a história. Existem várias versões e uma dessas versões é mostrando aquela linha do tempo. Ela não é a linha do tempo mais confiável. É importante que vocês podem estudar essa linha do tempo, só que ela saiba que ela não é única e também ela não representa toda a história do mundo. Ela representa só um lado da história, só um fator da história, que é a questão da Europa, certo? Cada sociedade determina sua linha do tempo a partir das suas próprias características. Então, vocês já viram até que nós temos a linha do tempo da história do Brasil anteriormente, né? Então, cada povo vai ter a sua própria linha do tempo de acordo com suas características, mudanças e permanências. Outro ponto também importante é aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês da história do Brasil. Ela também tem questionamentos, porque há uma divergência de entendimento entre os historiadores no que se refere à história do Brasil. Alguns consideram que só se pode falar em Brasil a partir de 1500, outros a partir de 1822 e outros a partir da chegada dos primeiros seres humanos no território. Então, aquela linha do tempo, que nós vimos ali, ela só mostra a partir da chegada dos portugueses, mas alguns historiadores dizem que existe um Brasil antes dos portugueses chegarem, quando havia só os índios aqui. Antes até dos índios existe um Brasil também, que já viveram por outros povos mais antigos, certo? Então é importante que, além do tempo, que vocês entendam que além do tempo ela representa alguns pontos de algumas pessoas, certo? Ela não é a verdade absoluta. É importante nessa linha do tempo vocês perceberem que as datas que são antes da era cristã devem ser escritas em números decrescentes, escritas com antes de Cristo ou AC. Então, quando aconteceu um fato antes de Jesus nascer, a gente chama de antes de Cristo. E a gente conta de forma decrescente, do maior para o menor. As datas da era cristã devem ser escritas com números crescentes, com depois de Cristo ou DC. Então, quando é depois de Cristo, ou seja, Jesus já tinha nascido, a gente bota DC, depois de Cristo, e é forma crescente. Então, aqui tem um esquema de como funciona a linha do tempo. Para o ser europeu, o início do calendário ano 1 representa o ano que Jesus nasceu. É o chamado calendário gregoriano. Gregório foi um papa, certo? E lá em 1580 ele criou essa forma de medir o tempo, em que o ano 1 é o ano Jesus nasceu. Todos os anos que foram antes do ano 1 são chamados de antes de Cristo. E a gente conta do maior para o menor. Pode ver ali, ó, ele vai diminuindo 250, 200, 100 até chegar no 1. Agora, os anos que aconteceram depois que Jesus nasceu, nós chamamos de anos depois de Cristo. Então tá ali, ó, 1, depois vai pro 100, 200, 250 e assim por diante, até chegar a 2020. Então, antes de Cristo é decrescente, do maior para o menor. Depois de Cristo é crescente, do menor para o maior. Certo? Não esqueçam disso. Então, como é que tu vai fazer um calendário já em 1582 se fazia muito tempo que as coisas aconteceram, né? Então, para a elaboração do calendário cristão, gregoriano, foi calculado que Cristo havia nascido no ano 753 do calendário romano. Então, o Papa Gregório pegou o calendário romano e já existia, né? E aí ele disse, ó, Jesus nasceu mais ou menos nesse ano, 753. Então, o que vale aqui é o ano 1. Então, eu conto a partir daí até que ano que nós estamos agora, certo? Dessa forma, o ano de número 754 do calendário romano ficou indicado como o ano 1 do calendário gregoriano da era cristã. Então eles fizeram essa mistura de calendário, pegaram de um e passaram para o outro. O Dionísio, que foi responsável por esse cálculo, ele errou. E Jesus teria nascido, na realidade, entre os anos de 4 e 6 antes de Cristo. Então,
O Dionísio, que fez o calendário, ele se equivocou um pouco. E, na verdade, Jesus não nasceu no ano 1, não nasceu 4 ou 6 anos antes. Para as pessoas poderem conhecer mais o tempo, facilitar os cálculos e até saber um pouco mais, foi feita uma divisão desse tempo, né? Vamos ver. Para as pessoas poderem conhecer mais o tempo, saber sobre a história, analisando a linha, o tempo foi dividido em partes menores, sendo que cada período tem suas características. O tempo foi dividido em décadas, que equivale a 10 anos, séculos, que equivale a 100 anos, milênios, que equivalem a 1000 anos. A divisão do tempo mais usada para historiadores são os séculos. Então a gente usa mais os séculos, de 100 em 100 anos, para poder calcular, para poder saber o que aconteceu de forma melhor. Então tá aqui, ó. Essa é uma tabela que mostra como são os séculos. Então, séculos são um período de 100 anos. Então podem ver que ali na tabelinha ela mostra de acordo com um ano. Cada século tem um nome e cada nome é um número. Então, século 1, século 2, século 3 e assim por diante. Então, pode ver, do ano 1 ao ano 100 está no século 1. Do ano 101 ao 200 está o século 2. Do ano 201 ao 300, século 3 e assim por diante. Os séculos sempre são escritos em números romanos, certo? Então, o último lá, ó, de 2001 a 2100 é século 21. Então, pela essa lógica aí, teremos o século 22 quando for 2101 a 2200. Então, quando chegar o ano 2101, nós mudamos o século para o século 22. Existe uma forma mais fácil de encontrar isso. Quando o ano é terminado com 2 zeros, o século correspondente deve ser o algarismo que estiver à esquerda desses zeros. O ano 200 a.C. O ano 200 a.C. está contido no século 2 a.C. Uma vez que eliminando os 2 zeros de 200, né, resta o numeral 2. Se o ano acabar com 2 zeros no final, eu elimino esses 2 zeros e o número da frente que ficar é o número do século. Ó, embaixo, ano de 1500 depois de Cristo. O ano de 1500 depois de Cristo está contido no século 15 depois de Cristo, uma vez que eliminando os 2 zeros de 1500, resta o numeral 15, então é século 15. Certo? Então, sempre que acabarem em 2 zeros no final, eu elimino os 2 zeros, mantenho o número que ficou na frente. Esse é o número do século que eu estou procurando. Agora, quando o ano não termina com 2 zeros, se exclui a unidade e a dezena, somando os números restantes ao número 1. O ano de 1240. O ano de 1240 está continua no século 13 a.C. Uma vez que, excluindo a unidade e a dezena, 1240, somando o resto com 1, obteremos o seguinte resultado. Então, eu tiro a unidade e a dezena, que seria o 0 e o 4, os dois últimos números. E aí, tirando os dois últimos números, eu somo o que sobrou, que é o 12, mais o 1. Fica 13. Então, sempre que não acabarem 2 zeros no final, eu elimino os dois números de trás e somo mais 1 com o número da frente. 12 mais 1, 13. Século 13. Ano de 531 depois de Cristo. O ano 531 depois de Cristo está contido no século 6 depois de Cristo, uma vez que, excluindo a unidade e a dezena, 531, e somando o resto com 1, obteremos o seguinte resultado. 5 mais 1, 6. Então eu tiro 3 e o 1, fico 5. 5 mais 1, 6. Essa é uma regrinha que a gente usa para ficar melhor da gente saber os séculos. Ok, então, a gente encerra agora, certo? Muito obrigado.